hoje é dia 13, feedback da semana da unidade 6. Um estudo de caso e uma avaliação de duas dúvidas que ficaram da unidade 5 do curso SPU. Eu vou compartilhar a tela aqui, a gente conta com a Tatiane e com o Daniel. Eu vou compartilhar a tela toda para poder mostrar o vídeo do comentário da Tatiane sobre o caso. O Daniel já leu, então vamos ouvir aqui 2 minutos do que ela comentou, sem cair na ideia de certo ou errado, mas o caso está na descrição do vídeo. Em relação a essa primeira pergunta que você colocou, qual a avaliação que você faz do desempenho do fornecedor desde o início até o momento? Então, pelo que eu entendi, eu coloquei assim, que neste momento do projeto pode-se observar que as atividades 1, 2 e 3, previstas de serem finalizadas na semana do dia 22 de novembro, ainda não foram concluídas. E, apesar disso, pela duração que resta para a conclusão dessas atividades, elas podem ser concluídas em até 15 dias antes do prazo contratual. E aqui eu fiz uma observação. Então, nota-se que o acontecimento das atividades fora do planejado, embora poderem ser concluídas faltando 15 dias antes do prazo final, mostra que o fornecedor teria que ter um entendimento mais preciso acerca da sua produtividade, da disponibilidade de sua equipe de material e de equipamento nas reuniões que antecedem e durante o próprio planejamento. Eu não sei como é aqui, se é uma entrega de material, se é um pacote de serviço, se esse fornecedor é como se fosse que tem pacote de luz localizado no quarto andar. Eu não sei se é uma entrega de um material ou de um serviço, entendeu? Então, eu consegui observar que aqui estava previsto para entregar aqui, né? Então, eu enxerguei que teve uma parada aqui, não sei por quê, se foi por falta de material, se foi por falta de pessoas, por falta de equipamento, ou por falta de recurso financeiro, né? Não sei. E voltando aqui, e aqui já teve outra parada. Também não sei por quê, se foi alguma coisa do prédio que teve que ter essa interrupção. Mas, enfim, eu consegui observar isso, né, que eu coloquei aqui. Não sei se foi por falta também desse fornecedor ter esse entendimento mais preciso ou se foi por alguma coisa lá do local da obra, do serviço. Se foi por alguma interrupção da outra parte, entendeu? Eu entendi o que a Tatiane falou. Você entendeu, Daniel, o que ela falou? Entendi perfeitamente. Agora vamos ver o segundo vídeo sobre a continuidade. Ela fez vídeos de 3 minutos. Sobre essa pergunta que você faz aqui, qual a avaliação que você faz após ser analisado o desempenho da tendência de redução do prazo da conclusão dos serviços? Então, essa redução do prazo de conclusão dos serviços tem que ser avaliado, né? Eu consigo enxergar aqui a questão do fluxo de caixa, né? A questão do fluxo de caixa e também se isso está sendo, se essa antecipação do início das atividades se está sendo uma coisa benéfica, porque não sei como é o cenário aí, mas tem que ser feita toda uma análise e estudo para saber se realmente vai trazer melhoria antecipar uma atividade ou não.
Porque a gente está vendo aqui que antecipa a atividade, mas olha, passa o mês de novembro, dezembro e só retoma aqui no mês de janeiro. Será se passar que 2 meses parado para a conclusão dessa atividade, isso não causa nenhum prejuízo? Essa antecipação não vai afetar ou não vai o fluxo de caixa? A questão, por exemplo, de estocar algum material que porventura tenha sido comprado para realizar essas atividades, né? Aí antecipa a compra desse material e, sei lá, se for alguma coisa que tenha que ficar estocado, vai ficar estocado aonde esse período todo? Também tem a outra, se o material dessas atividades, se eles não puder, se elas se iniciaram antes e pararam por exemplo, falta de material, sendo que aqui no planejamento foi planejado para elas iniciarem o quê? Em janeiro. Então, tinha todo um planejamento já realizado para iniciar em janeiro. Então, será se iniciando antes vai fazer com que essa atividade ganhe, sei lá, na qualidade de execução? Como é que está sendo a equipe também que vai fazer essa atividade? Será se essa equipe vai fazer outra atividade durante esse período que fica aqui parado, né? Isso eu estou falando, que eu estou enxergando aqui um serviço, entendeu? Não sei como é esses pacotes, mas eu consigo observar isso. Daniel, você acompanhou o que a Tatiane explicou sobre isso aí? Acompanhei. Tá. Tatiane, o que você recebeu foi um planejamento, foi um mapa de acompanhamento. Você viu que tem várias medições, Daniel, e tem várias apresentações de produção em períodos quase que semanais. E o que a Tatiane recebeu foi o acompanhamento de um plano apresentado para um cliente. O plano é a linha de base, né? E agora, chegando ao fim, estamos no fim. Esse é o quadro. E a Tatiane falou sobre antecipações, paralisações. E ela falou, pode ser por isso, pode ser por aquilo, porque não tem dado suficiente. Ela só tem um fragmento de informação. Ela não tem a vida inteira do projeto, da obra. Mas, Tatiane, são 10 andares e um subsolo. Vou te contar mais, né? Escopo, né? 10 andares e um subsolo. E eles têm que fazer um retrofit nos equipamentos de energia do prédio. Cada andar tem um conjunto de painéis. Então, o painel velho é transformado num painel novo. E o subsolo também. A última atividade não é deles. É de terceiros sem o comando deles. Então, a última atividade é da concessionária, não é do prédio, não é do fornecedor, é da concessionária. Então, essa última atividade aí, a 15 e a 14, não depende deles, mas estão ligadas à produção deles. Daniel, baseado nisso, o que você achou dos comentários sobre o que a Tatiane recebeu? Eles foram pertinentes? Eles foram divagadores? Ou eles foram de consultoria? Você está falando do comentário da Tatiane ou do que ela recebeu? Não, o comentário da Tatiane sobre o que ela recebeu. Ela recebeu essa imagem e comentou. E você também recebeu. O que você acha dos comentários dela e o que você mudaria nos comentários dela? De acho que é isso, acho que é aquilo,
Não, ela tem razão quando ela fala que o que ela recebeu de informações foi insuficiente para poder tomar qualquer análise. A pergunta pergunta-se qual é a opinião em relação ao fornecedor, qual é a avaliação que você faz do fornecedor. Você tem que olhar do ponto de vista de que qual é o critério de avaliação do meu fornecedor? É se ele entrega a obra no prazo ou se ele entrega a obra no prazo da melhor maneira? Porque a gente vê aqui, por exemplo, nessas atividades aqui, a partir da 8, ele começa com bastante antecedência, aparentemente sem ter necessidade. Você não tem nenhuma outra informação. Qual é a razão dele ter começado essa atividade quase 2 meses antes, mais de mês antes da data dela, sem ele ter terminado as outras? Por exemplo, quando ele começou essa atividade, ele começou a atividade anterior, que é as 6 às 7, eu não estou vendo, deixa eu ver aqui, às 6 às 7, né? É porque aqui eu estou olhando no celular, está pequenininho. 6 às 7 começaram o dia certinho. Essa aí. Ela começou, mas ela parou logo em seguida, né? Ela teve um start, mas ela parou. Por que ela parou? Se o cara começou e faltou material, faltou dinheiro, como a Tatiana bem falou, não sei, ninguém sabe. E aí, de repente, ele começou, é como se ele tivesse pego a equipe e já tivesse começado, viu um problema e jogou para a atividade seguinte, que foi essa. Para poder o pessoal não ficar parado, ele jogou o pessoal para as atividades logo subsequentes. E aí começou também, deu outro problema, uma atividade começou antes, né? Ele começou a atividade que era antes, que eu estou vendo aqui, atividade 8, 9, 10 a 8, a 9, 12. a 10 e a 11, ele começou antes da atividade que era para ter começado antes. Ele começou antes da atividade 6 e 7, era para ele ter começado depois, né? Era para ele ter começado. Você tem? O primeiro ele inverteu o que estava programado. Mas você disse que estava análise de desempenho, de entrega antecipada? Exatamente. Qual é o critério que você vai falar? Qual a avaliação que você faz do fornecedor? Depende de que tipo de critério você queira adotar para essa avaliação. A sua avaliação, esse fornecedor entrega. Qual é a sua opinião sobre esse fornecedor? Bom, é isso que eu estou dizendo. Eu posso analisar das várias formas. Se o meu fornecedor, se eu quero avaliar ele, se ele entrega no prazo, ele é um bom fornecedor. Mas entrega no prazo. Eu posso dizer que ele é um bom fornecedor, ele entregou no prazo. Aqui não tem nenhuma informação de qualidade. Então, a qualidade independentemente. Está boa. Eu sou o fiscal. A qualidade está boa dentro do previsto, mas ele, até agora, está com antecipação prevista. Ele está com uma antecipação prevista de uma semana, que eu estou vendo aí mais ou menos, né? Uma semana. Já foi mais antecipado. Ele chegou aqui, no dia 20, ele teve um mês de produção antecipada. Isso. De probabilidade, na verdade. Isso. E agora ele está de tendência de entregar antes do prazo. A semana que vem eu vou encerrar o acompanhamento. Na semana que vem eu vou dizer que ele completou. E eu vou dizer, baseado no que eu imagino, que ele acabou antes do prazo, 7 dias. Vocês falaram em paralisação aqui, não falou em paralisação? A Tatiane falou aqui, paralisou aqui. Você disse que o motivo, Tatiane, era falta de material, era... O que era mesmo? Eu falei, pode ser falta de material, falta de pessoal para trabalhar, falta de equipamento. Então, porque eu não sabia como era o serviço. Certo. Então, por isso... Daniel, mais algum comentário sobre o fornecedor? Não. Tá. É isso mesmo. Ele deu essas paradas. Isso aí poderia estar dentro da contingência dele. Ele já deu esse prazo, sabendo que poderia acontecer qualquer problema de dinheiro. Pode falar. Eu também imaginei também que poderia ser outro problema, não por parte dele, mas sei lá, como é num prédio, alguma interrupção devido a alguma coisa no prédio e não dele. Tá. Então eu vou te dar uma notícia que vocês não tinham. Em dezembro, todas as turmas que trabalhavam nesse prédio e as turmas das outras obras desse fornecedor, todos, inclusive os responsáveis da administração e do escritório,
todos pegaram Covid. E a festa de fim de ano foi cancelada para não levar Covid para aqueles que pouquíssimos não pegaram. Então, entendeu que em dezembro parou, não eles, parou todo mundo por causa de Covid. Tá bom? Tá certo. E janeiro, tá vendo janeiro aqui, que a Tatiane comentou que houve um buraco aqui, esse buraquinho aqui, ó. Uhum. Todo mundo pegou Covid. De novo. Não a mesma Covid, sei lá, mas os daquele prédio pegaram. Os administradores não, nem os fiscais não pegaram, tá? Então, esses dois buracos foram por causa de pandemia. Isso muda o seu conceito do fornecedor, Tatiane? Ah, sim, né? Ah, sim, né? E você acha que muda o seu conceito, a sua avaliação do fornecedor, Daniel? Sim, claro. Tá. E por que ele começou essas 4 de 8 a 12 tão mais cedo? Vocês não têm essa informação. Você caracteriza como erro de planejamento? O que você acha que é, Tatiana? Foi por algum problema do prédio que ele... sei lá, algum acontecimento que começa os andares aí. Segundo informações que eu estava lá, os fornecedores que dariam apoio, os materiais que chegariam para fazer o previsto, não chegaram. O previsto era linha 6 e 7. Desculpa, pavimento 6 e 7. Mas não chegou. Mas havia materiais e motivos no 8, 9, 10, 11 e 12. Então, para não ficar parado... Foi o que eu imaginei. Então, a pergunta... Ele realocou a equipe para não ficar parado. Então, com essa informação, você diria que o fornecedor... Você muda o conceito do fornecedor, Tatiane? Sim, né? Você falou dos materiais. No caso, esses materiais seriam outro fornecedor que ia mandar para essa pessoa que estava fazendo o serviço, né? Isso. Que ele não tem gerente. Ele pediu, por exemplo, os painéis elétricos. Prometeram no dia da barrinha da linha de base. Mas não chegou na barrinha da linha de base. Mas os outros chegaram antes. Os outros chegaram antes. Então, estou perguntando isso porque na primeira avaliação você tem uma impressão. Sem informação, você não tem muita condição. Eu intencionalmente não mandei essas informações. Agora, o que está mais pegando do ponto de vista gerencial nesse planejamento executado? Na sua opinião, Daniel? Do ponto de vista gerencial? Você tinha um planejamento na linha de base, né? E está recebendo agora isso, cara. Está recebendo agora. Olha que descompasso. Mas você acabou de justificar. Esse descompasso aconteceu por 3 razões que não foram imputadas ao fornecedor. Duas vezes o pessoal pegou Covid e essa questão da antecipação do equipamento. O cara trocou a entrega do equipamento. Então ele teve que se virar para poder entregar dentro da possibilidade do cronograma e ainda assim ele está conseguindo ter uma tendência de que vai entregar no prazo. Sim. E Tatiane, o que você acha disso? Eu tenho uma proposta, um plano, e você, fornecedor, detona esse... Eu sei que você está adiantado, mas você detonou esse plano. O que você acha disso do ponto de vista gerencial? Bom, eu consigo enxergar primeiramente nessas interrupções das atividades. Por exemplo, de um pavimento começa, depois passa novembro, dezembro, janeiro parado, para depois terminar esse pavimento. Será se isso não vai trazer nenhuma perda aí não de qualidade, sei lá. Consigo observar isso, do ponto de vista de gerenciar isso. Pelo tipo de serviço, não há depreciação nem apodrecimento de nada do que foi feito. E pelo tempo transcorrido,
também não traz nenhum impacto nisso, não. Mas eu ainda insisto na pergunta. Tu me apresentou o plano e ganhou por 200 milhões de reais esse serviço. E nós nos preparamos para esse plano. E agora você, durante a vida, está provado aí, que você detonou o plano. E o fornecedor dirá, mas eu adiantei uma semana. O que você acha do ponto de vista gerencial? É condenável, aceitável, engolível? Se está no prazo, né? Então é aceitável. Daniel, eu sempre falo que o plano é para ser seguido. Eu, no meu radicalismo, né? Você faz um plano, esse plano tem que ser seguido. Não pode mudar uma vírgula. Não pode mudar uma vírgula sem consultar primeiro, né, o planejamento. Eu sempre falo isso. Você não pode mudar uma vírgula e depois dizer, mudei porque eu achei melhor, sabe? Não, eu que defendo isso. Mas seria possível fazer um plano e seguir esse plano à risca? Eu disse que o fornecedor não entregou lá os equipamentos no dia, mas entregou os outros antes. Dá para garantir um plano que isso não aconteça? Na verdade, a única certeza, quando a gente faz um planejamento, a única certeza que você tem é que ele não vai ser cumprido. Né? Isso aí é uma máxima que todo mundo sabe, que é a maior certeza de todas. Ele não vai ser cumprido da forma que está, porque você não vai conseguir prever o futuro. Você planeja e, na verdade, o mais importante é você poder se adaptar e reprogramar bem. Ou seja, daquilo que aconteceu, daquelas mudanças que houveram, você tem que ser capaz de rapidamente fazer uma reanálise do teu plano e colocar ele de volta nos eixos e atingir o resultado principal, o planejado, que é o final da obra dentro do prazo acordado e dentro das restrições que foram impostas. Tipo, não, você mesmo o plano tendo mudado, você tem que entregar esse ambiente antes do outro. Então, você vai seguindo essas premissas e as suas restrições impostas, sempre analisando junto com as premissas e com as restrições impostas, para poder colocar o plano de volta nos eixos. De volta. Então, aconteceu a situação do equipamento ser entregue para outra categoria de serviço. O cara simplesmente ele pegou o equipamento, ele não deixou a equipe parada, ele jogou pro próximo serviço e foi tentando fazer o plano. Se você olhar a barra principal do projeto, a linha 1, você vê que o estrangulamento de ociosidade de fato só acontece no mês de dezembro. Isso. Todo o resto tem gente trabalhando. Isso. Então parece que só mudaram as sequências de produção. É verdade isso, Tatiana? Como é? Repete aí. Parece que na linha número 1, a linha do projeto, o estrangulamento da barra demonstra que só houve parada total no mês de dezembro, que foi o caso da pandemia. Então me dá a entender, sem ser simpático ao Daniel, que não houve parada, o trabalho foi feito, sempre teve trabalho, e estamos acabando mais cedo, mesmo com estrangulamento em dezembro. Faz sentido esse meu elogio? Sim, faz. Mas você quer dizer que de alguma forma não está cumprindo o que foi planejado à risca, mas de alguma forma alguém correu atrás para sempre ter atividade sendo feita e justamente para não terminar o projeto depois do prazo previsto. Certo. Se eu seguisse o plano exatamente à risca e não antecipasse, Daniel, a linha 8, 9, 10, 11, 12, que são os itens 8, 9, 10, 11, 12, eu teria algum problema? Porque eu estou seguindo o plano à risca, né? Só começo no dia certo. Você ia ficar com a equipe parada nesse período, né? E, consequentemente, você poderia atrasar o projeto. Então, você elogia ou não esse fornecedor?
do ponto de vista de tentar correr atrás, eu elogio. Agora, se você olhar aqui a barrinha, o tamanho da barrinha azul que começou antes, se ele coloca ela para começar no prazo, ele não ia cumprir, porque você ia ter o problema exatamente no mês de dezembro. Por exemplo, ele ia, uma coisa imagina o seguinte, que ele não... Porque não Exatamente. sei Imagina como é o que ele- cenário. Tá tendo aí um áudio. Tô ouvindo, fala. Aí. Mas tem tem que ser feita toda uma análise e estudo para saber se realmente Professor, você está passando vai outro trazer áudio, melhoria outro vídeo. antecipar uma atividade ou não. Desculpa, desculpa. Vai. Tatiane? Era o Daniel que estava falando. Ah, tá. Quando você... Entrou o áudio, pensei que era você. Fala, Daniel, desculpa. Porque aqui é o seguinte, se você pegar aqui, ele antecipou as atividades das 7 a 11. Só que se ele segura e vai começar no plano, pelo prazo, ele tinha tempo de fazer ela, pelo que ele executou, ele tinha tempo de fazer ela dentro do plano bem direitinho. Só que em dezembro, nesse gap aqui, acontece exatamente o Covid. Então ele ia segurar para começar dentro do plano e ia parar. E, consequentemente, ia gerar um atraso. Então, o que é que acontece? Pelo que aconteceu com o problema do Covid em dezembro, se ele tivesse segurado para tentar seguir o que estava planejado, ele teria se prejudicado. Entendeu? Porque assim, a decisão dele seria em outubro. O problema do material, do equipamento, foi em outubro, né? E aí ele não chegou o material, e aí ele jogou para as outras atividades. Se ele tivesse, não, eu vou esperar, como essa tarefa só está prevista para começar em dezembro, eu vou esperar eu vou esperar dezembro para começar, mesmo o equipamento já tendo chegado. Ele liberaria a equipe dele para outro serviço, para outra coisa e tal. Só que não, ele resolveu antecipar, já começar alguma coisa, deu uma parada por outro motivo, e se ele tivesse começado exatamente dentro do plano, ele tinha começado e parado, por conta do Covid, que foi o que aconteceu em dezembro. Ok. Entendeu? Quando esse plano foi feito, Tatiane, foi em janeiro de 2021. Janeiro não, julho. Já existia Covid em julho de 2021? Sim. Ele previu Covid nesse plano? Quer dizer, tipo, ele fez um plano e eu acompanhei, e os prazos que foram dados não foram prazos que incluíam Covid, tá? Eu sei porque eu participei disso. Não incluía Covid como uma gordura de risco. E Covid é uma coisa que você sabe que leva 15 dias para ficar bom, né? Você pega e leva 15 dias, não é mais ou menos isso? É. Então ele poderia ter uns 15 dias de lastro aí. Mas eu não lembro de ter sido colocado. Uma informação para vocês. Todas as antecipações foram previamente acordadas com a administração do prédio. Tipo, olha, não vou poder fazer, mas vou poder fazer. E o prédio, lembrando que essas atividades acontecem em andares de pavimentos diferentes. Não são conflitantes ou impeditivas. Elas não são obrigatoriamente agendadas uma após a outra. Nesse caso aí, elas foram agendadas uma após a outra, que seria um planejamento tradicional CPM. Mas você observou que durante o planejamento tradicional as coisas mudaram de cenário? Sim, né? Então, porque é assim que acontece o planeta. Então, aquele planejamento CPM que você viu na linha de base original planejado, por mais esforço que ele tenha feito, ele não, como o Daniel falou, né? Planejamento a gente faz sabendo que não vai ser assim. Então, se a gente sabe que não vai ser assim, seria melhor, claro, sempre avisando antes de executar. O planejamento é isso. Não pode executar sem avisar. Ele avisou o tempo todo e as coisas aconteceram dessa maneira. Então, só para fechar esse pedaço,
que é o primeiro de dois, é a seguinte: Daniel, você diz que esse fornecedor é bom ou é ruim? Adequado, inadequado, esperto ou bobo? O que se diz dele? Eu diria que ele é um bom fornecedor. Um bom fornecedor. Tatiana, o que se diria dele depois de você saber isso tudo? Ele é esperto e estrategista. E a percepção do cara que contratou, que é a administração do prédio, é que ele está feliz. Porque o trabalho está andando, todo dia tem trabalho, menos da pandemia, desculpa. Todo dia tem trabalho no prédio. E todo dia os condôminos veem trabalho do prédio. E todo dia aquele contrato está trabalhando. E o pior, eu emito relatório informando que eles estão com uma projeção de entrega antecipada. E quando teve a pandemia, que foi o mês de dezembro, eu emiti um relatório que os 30 dias parados diminuíram a projeção de antecipação de 22 para uma semana. Ainda é uma coisa boa, não? Ainda é uma coisa boa. Então, do ponto de vista do administrador, o administrador também disse que o fornecedor, como ele esperava, né, é bom. Ele esperava o fornecedor bom. Lembrando que se eu for seguir à risca o planejamento original, o Daniel já disse, não ia acabar. De quem é a culpa se não acabasse no prazo, Daniel? A culpabilidade aí vai ficar dividida, porque se for o Covid, não é culpa nem do cliente nem dele. Muito bem. Então a culpa não é minha, a culpa é da pandemia, correto? Correto. Isso teria que negociar com o cliente para poder repactuar um prazo. O prazo pode ser penalizado por causa da pandemia, contratualmente? Imagino que não. Muito bem. Se isso não fosse uma verdade antes da assinatura do contrato. Já conversei com 2 advogados e eles foram muito claros. Caso fortuito, é aquilo que não se sabe. E eu falei para a Tatiana, em julho de 2021 já existia a pandemia? E ela disse que sim. Então não podemos culpar a pandemia. Tá entendendo a parte jurídica, Tatiana? Sim, entendi. Então, essa história de pandemia não gera multa? Sim, não gera multa, desde que decretada após o contrato. Crise econômica ou desvalorização de moeda ou coisa parecida, pode ir para litígio, mas desde que seja depois do contrato. Bom, para terminar, eu queria a opinião de vocês. O planejador colocou essas 2 últimas atividades que não foram executadas ainda. Está vendo aqui? Essas vermelhinhas? Sim. Não são de produção labor do contratado. Elas são de concessionária terceira, sem o domínio e o comando do contratado. O que está marcando aqui é a previsão. Concessionária, entre quando eu acabar. Você viu que antecipou um pouquinho aqui? Sim. A concessionária nem sabe que isso existe. Esse plano aqui. E a concessionária tem a previsão de só entrar para trabalhar depois do carnaval. Carnaval real, que é em abril, não é isso? O carnaval é em abril, não é? Carnaval é no dia 1º de março, né? A terça-feira do carnaval. Não. O carnaval real que vai acontecer, não o previsto no calendário. Foi adiado. Aqui no Rio foi adiado. Então, esse negócio aqui não será cumprido. Por que esse negócio está dentro do plano de trabalho do fornecedor? Foi um erro de planejamento? No caso desse carnaval real, que você está falando que é em abril, não foi erro assim de planejamento, porque foi uma coisa que foi decidida agora, né? Verdade. Mas eu posso incluir no planejamento do fornecedor atividades da concessionária? Ou não posso?
Que aí, se não cumprir, a culpa é dele. A culpa é de quem? Da concessionária. Sim, eu acho que pode, sim. Daniel, eu posso colocar no mesmo planejamento para o cliente coisas do fornecedor 1 e do fornecedor 2 e da concessionária? Depende do combinado aí com o cliente, eu acho que não. Eu fazendo um contrato, eu fazendo um cronograma com o meu cliente, eu não teria por que botar uma atividade que eu não tenho domínio nenhum, só para colocar lá, só para ter. Então, o meu cronograma vai ser real, porque vai estar mostrando lá um prazo do qual eu não vou ter responsabilidade nenhuma. Se atrasar ou se antecipar, não vai ser atribuído a mim, não pode ser atribuído a mim. Mas fica claro que não é seu, né? É que no contrato está claro que quando eu acabar, a concessionária pode ir, mas ela só pode ir a partir de, entendeu? Não entendi, repete aí, por favor. É que no contrato assinado diz que depois que eu acabar, a concessionária pode ir. Não significa que eu sou responsável pela concessionária. Então o modelo incluiu o pode ir e o tempo previsto da concessionária, por experiência, por estimativa análoga. Uhum. Então tá aí, 15 dias, mas foi colocado um mês. A concessionária já disse que não vai antes do carnaval, por causa do problema de cargas na região e manobras. Então, esse planejamento já está errado, porque quando chegar na vez de fevereiro, eu vou ter que ajustar esse prazo para depois do carnaval. Aí o prazo vai ficar muito atrasado desse planejamento que eu estou mostrando. Qual seria a sugestão? Eu devo emitir um novo plano? Devo emitir uma desculpa? Devo emitir eu devo destacar um cronograma do outro? Dar por encerrado um contrato enquanto espero o outro? Qual seria a sugestão, Tatiana? Bom, nesse caso, pelo menos o serviço do fornecedor vai estar finalizado, né? Isso. No caso, e da concessionária é uma coisa que, tipo assim, nem que quem está planejando queira fazer alguma coisa, vai ser difícil, porque a gente sabe, né, que vai ser um órgão público, não é uma empresa que você vai ali e com o dinheiro que se você tiver dinheiro, sei lá, alguma coisa você vai conseguir. Então tem que esperar realmente a concessionária, né? Tudo bem. Eu separo do plano principal para deixar claro que um acabou e tá bom, e o outro acabou até antecipado e a concessionária não chegou. O que eu faria? Bom, eu deixava, né? Você deixava aí? Acho que sim. Daniel, o que você faria? Você separa ou deixa junto? Deixa junto e explica para o cliente que isso não depende de mim. Tá lá. Deixa junto. E dá por encerrado os trabalhos do fornecedor. Isso. E o trabalho do cara que acompanha esse empreendimento? Ele continua existindo só para apontar quando a concessionária chegou ou ele abandona tudo? Aí vai depender do cliente. Se esse cara for contratado do cliente, vai depender. Eu quero que você fique monitorando, mesmo assim eu vou lhe pagar para isso. Ou não precisa mais, é só a concessionária agora, quando ela chegar, chegou e termina o serviço. Depende do cliente. Professor, aí no caso você colocou, no caso essa linha amarela não é atividade de monitoramento não, né? Porque no caso porque está até o final até o final da atividade, né, da concessionária. Sim. Pediram para fazer o plano completo, eu fiz o plano completo. E essa barra amarela, ela aconteceu. Ela não aconteceu porque eu não fui lá. Porque não tinha o que fazer lá. Mas a barra amarela existe, né? Apenas a existência de um acompanhamento não representa faturamento, pagamento, nada disso. Se fosse representar pagamento,
esse mês aqui de dezembro não teria havido pagamento, né? Porque não houve trabalho realizado, né? Sim. Ok, então, primeira colocação, Tatiane, com informação pequena, zero ou diminuta ou incompleta, a sua análise não pode ser precisa. E você colocou assim uma série de se, talvez e também impactaria nisso, impactaria naquilo. Quanto ao fluxo de caixa, já que o fornecedor ganha pelo que produz, você acha que o fluxo de caixa dele ficou melhor dessa maneira? Ou seria melhor se ele atendesse ao plano original? Bom, eu acho que atendendo ao plano original, né, o desembolso ia ser mais distribuído, que nesse caso aí ficou, como antecipou, né, ficou muita coisa no meio, passou esse mês de dezembro sem, né, então no caso antecipou, não foi nenhuma coisa que foi lá para frente, né, então já tem que o prédio, né, deve ter isso em caixa para poder ter desembolsado esse valor no mês de outubro, novembro, né? Daniel, você acha que foi bom para o fornecedor essa mudança e adaptação, não cumprindo o plano original, no que diz respeito ao fluxo de caixa? Fluxo de caixa? Do fornecedor. Mas o fluxo de caixa aqui do fornecedor, a gente não tem nenhuma informação. Não, eu falo de forma generalista, né? Essa antecipação de coisas do futuro para agora, porque o outro não aconteceu, e já que ele recebe apenas pelo que ele produz, foi positivo ou não? Olha, ele gastou mais, porque ele não estava planejado inicialmente, ele gastou mais, mas ele deveria ter uma sobra de dinheiro, uma folga para poder ter capacidade de gastar mais. Mas, sim, genericamente, sinceramente, eu não sei te dizer se foi bom ou foi mal para ele. Tá. Depende de várias coisas. Se ele receber por produção executada e concluída, foi bom ou não? Se ele receber, foi bom. E se ele receber uma quantia mensal fixa conforme plano original? Aí ele teve ele em algum momento ele teve fluxo de caixa negativo, porque ele antecipou, né? Compreendeu isso, Tatiana? Compreendi. Então eu informo para vocês que ele tem um pagamento mensal constante e igual, como se fossem parcelas da Casa Bahia. Esse tipo de trabalho normalmente prevê que o cliente pague valores mensais iguais, como se fosse um plano regular, nada de picos e despicos, porque o condomínio recebe dinheiro todo mês, ele recebe uma quantia fixa todo mês, e ele recebe uma cota extra todo mês, uma cota extra padrão, né? Não fica uma cota extra que flutua. Então o condomínio tem lastro, né, saldo, ou ele paga mensalmente. Parece que esse fornecedor recebia quantias iguais mensais. Se foi isso, foi bom ou foi ruim para o fluxo de caixa do fornecedor, Daniel? No momento que ele antecipou, ele teve um fluxo de caixa negativo. Provavelmente ele gastou mais. Isso. Mas depois ele compensou mais na frente. Depois como ele parou, ele compensou. Então ele teria que ter como ele já uma tinha grana. feito alguma coisa lá atrás, ele compensou na Ele frente. tem que ter uma grana para desembolsar inicialmente. Teve que ter uma granazinha extra aí para desembolsar. Tatiane, como é que é o nome dessa grana de acordo com a sua pós-graduação? Falando comigo? Tatiane. Como é? Como é o nome dessa grana que ele teve que lançar mão de acordo com o que foi apresentado na sua pós-graduação? Bom, ele teve que pegar no banco, né, empréstimo. Ou
Financiamento? Isso, mas como é que é o nome disso? Que os bancos até estão fazendo propaganda que te dão. Capital. Capital de giro. Tatiane. Capital de giro. E aí os bancos estão te oferecendo capital de giro. É claro que é de graça, né? Os bancos te dão capital de giro de graça. Bom, só para terminar, esses equipamentos que ele recebeu antes, ele não paga na hora, ele paga dentro de um programa futuro. Então, claro que ele fez uma engenharia lá de dinheiro para poder pagar. Não ficar no caixa negativo, como disse o Daniel, tá? Mas o fornecedor se vira, né? Para poder administrar. Bom, era essa a ideia que eu estava falando com a Tatiane e ela não passou a semana em vão. Tipo, ela voltou a ter contato com a coisa para não ficar parada por conta da interrupção do curso. Ela tinha duas dúvidas aqui que eu separei. Tu lembra das dúvidas, ô Tatiane? Deixa eu nem sei ainda. Eu acho que é melhor deixar para outra semana essas dúvidas, professor. Tá bom. Meu Deus, essas dúvidas da aula 5 vão para a aula 7. Então a gente fecha aqui e obrigado, Daniel, porque você deu outras perspectivas, outras considerações de um modo bem mais rodado do que a Tatiane, que ainda não está rodando tanto assim. E aí não fica eu falando mentira sozinho, fica eu e o Daniel falando mentira para a Tatiane, para quando ela cair na produção ela ter dois mentirosos falando com ela. Tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado, Daniel. Valeu, à disposição. Um grande abraço. Tchau, Tatiana. Bom dia para você.